O Espírito Santo entrou no útero da minha mãe, Karina. Naquele dia ele fez o milagre do meu nascimento. Eu fui curado como feto. Eu não morri. Eu não fui mais um óbito na vida dela. E ela saiu curada daquela gestação. Então nasceu o Caleb, foi alegria, meu pai comemorou. Houve uma transformação muito grande, muito genuína no caráter dele, porque ele viu que o meu nascimento foi realmente o cumprimento de uma promessa sobre a vida dele, e isso mudou o relacionamento dele com Deus, ele se consertou. Fortaleceu a fé, né, ali? Isso aí, antes que ele fosse, 2 anos depois, brutalmente assassinado. Nossa! Mais esse baque na vida da minha mãe. Ele foi brutalmente assassinado com 3 tiros dentro de casa. Ele perdeu todo o sangue do corpo dele, foi uma hemorragia aguda, foi a perda total do sangue do corpo dele. E na época passou em vários canais de televisão, temos o jornal impresso até hoje, a mídia toda fez a cobertura. O caso foi arquivado por falta de provas, não se sabe o motivo da morte dele, porque ele era diácono, livre, né? Hoje ser crente não quer dizer muita coisa não, mas naquela época, há 37 anos atrás, inclusive ontem fez 37 anos que ele foi assassinado. E alguém viu esse momento? Presenciou isso? Não presenciou, porque minha mãe estava na igreja. Ele falou assim, Beca, vai para a igreja, porque eu não vou conseguir abrir o culto com você cantando, mas nós vamos ministrar hoje ainda. E ele era açougueiro. Então, de vez em quando, ficava uns pingos de sangue pela casa. Então, minha mãe foi para a igreja, preparou os filhos todos, os 6 filhos, fomos para a igreja. E aí tocaiaram ele de trás de uma moita de maracujá. A gente morava no interior de Colatina. De trás da moita do maracujá tinha assim, bituca de cigarro, tinha uns pacotinhos de biscoito, que quem assassinou ele era uma pessoa muito próxima a ele. E o melhor amigo dele, na verdade, né, assassinou ele. Mas vocês descobriram quem fez? Descobrimos. Não sabemos a motivação do crime, mas nós descobrimos que era um amigo, sabemos também que foi uma espécie de queima de arquivo, porque meu pai sabia muita coisa desse amigo. Entre especulações é o que conseguiu descobrir. Mas naquela noite minha mãe ouviu uns tiros da igreja que era próxima à nossa casa, e ela chegou em casa com os 6 filhos, eu estava no colo dela. A minha irmã caçula, Kátia, tinha 3 meses de vida, estava no colo da minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha achou o corpo dele e voltou gritando, mãe, mataram o pai, mataram o pai. Minha mãe não acreditou quando ela entrou e viu o corpo dele e colocou a mão, ela viu os perfurados do corpo dele, ela viu o tamanho do problema que ela iria enfrentar. Não só a morte dele, mas o processo pós-morte dele. Foi muito difícil para a gente. E a gente veio passar por várias situações, inclusive necessidades financeiras, porque ele era nosso provedor. Meu pai, em 10 anos, conquistou muita coisa, deixou a gente numa vida financeira estável, mas depois do falecimento dele, minha mãe sem profissão. Uma hora acaba, né? Como, né? Com 6 filhos, sem saber escrever e ler direito, né? Ela teve que enfrentar vários processos, mas em nenhum momento desses processos ela abandonou a fé dela. Ela foi muito, muito alicerçada em Deus, Karina, muito. Porque eu não sei se eu teria tido a mesma fé, a mesma segurança, a mesma paz que ela teve durante todo esse processo. Não só na morte do meu pai, mas depois ver os filhos fora da igreja, a persistência que ela teve para cada filho voltar para a presença do Senhor. Eu lembro da minha mãe me ungindo, minha mãe orando, eu dormindo, minha mãe levando roupa minha para a igreja orar por mim, levar foto. Então, a minha mãe, ela é sinônimo de oração, mulher de oração. Então, é nesse contexto que eu cresci, tendo um pai que não estava presente para me dar uma orientação. Logo após o assassinato dele, houve atentados contra a minha vida também, aos 2 anos de idade. Tentaram me matar. Como assim? Tentaram me matar. Como foi? Karina, aonde tem uma promessa do Senhor, aonde tem um valente de Deus, há investidas do diabo. Porque a proposta do diabo é parar a igreja, parar você, eu, que somos igreja. E havia uma promessa sobre a minha mãe. O Senhor vai usar essa criança, esse varão, esse menino, para a glória dele. E o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender do que disse. Havia uma promessa, e minha mãe se agarrou a essa promessa. Antes do falecimento do meu pai tinha umas máquinas de
de pilar café. Ele era agricultor, ele era vaqueiro também, tinha o gado dele. E chamaram eu na cerca, assim, vizinho da minha mãe. Eu estava com 2 anos de idade, me deram um pão para comer. Quando eu mordi o pão, aquela substância ferveu e queimou toda a minha boca, perdi toda a mucosa da minha boca, toda a pele. E naquela agonia o pão caiu sobre o meu peito. Queimou também. Corri em direção à minha mãe, me levaram para o hospital, fizeram uma análise e ali estava Bitrim, que é um pesticida letal, com soda cáustica. Meu Deus. Com soda cáustica. Humanamente falando, Karina, é impossível você sobreviver à soda cáustica. Humanamente falando, é impossível você sobreviver a uma pesticida tão venosa como é o Bitrim, que você bate isso para animais morrerem, rato morrer, pestes morrerem. Você botou tudo isso E isso estava na minha boca. Não teve contato com as minhas pregas vocais, porque o Espírito Santo não deixou. Porque o Senhor enviou um anjo naquela cerca ali e não deixou que aquela substância tivesse contato com o meu processo digestivo, com o esôfago, o estômago, porque eu estaria morto. Esse foi o primeiro atentado. E você ficou sabendo o porquê? E quem? E eu também não. Minha Foi da mãe era mesma- aquela mesma crente turma? que tinha cultos em casa muito barulhento, muita oração, muita manifestação. Assembleiano tem isso. Eu sou filho de assembleia, meu coração é toda assembleia, apesar de eu estar na Batista hoje, mas o meu coração ele é pentecostal. Não tem como você viver na presença do Senhor sem júbilo, sem essa alegria que o pentecostal tem. Então, os nossos vizinhos Reclamava do barulho. reclamavam das orações, dos milagres que eram feitos ali, e eles estavam insatisfeitos. A forma que eles encontraram de conter isso era matar uma criança, porque matando a criança os vizinhos vão embora. Meu Deus. A segunda tentativa foi quando eu estava sentado num banquinho e uma senhora pediu para que o filho dela me desse uma facada. Meu Deus. É muito Deus na minha vida, Karina. É muito Deus, é muito livramento. Porque o Senhor tinha um propósito para mim, um propósito muito maior. Ele falou, ele ia cumprir. Ele me deu uma facada, esse outro adolescente me deu uma facada. Essa faca entrou no meu crânio e faltou poucos milímetros para ter contato com o meu cérebro. Meu Deus, na cabeça. Na cabeça. Era para matar. E minha mãe que me levou para o hospital com aquela faca presa, porque eu não sabia o grau que ela tinha entrado, a profundidade que ela tinha entrado na minha cabeça. Então, ela me levou com aquela faca na cabeça. Era loirinho, todo ensanguentado. Um cenário de guerra, né? Muito triste. E durante muito tempo, Karina, eu me questionava por que isso acontecia com o filho de crente. Por que Deus permitia esse tipo de coisa acontecer com o filho de crente? E Deus me falou com todas as letras. Deus, às vezes, não te livra do problema, mas no problema. Às vezes, as pessoas sofrem acidentes ou só passam por uma enfermidade, um câncer que está designado como terminal. Então, Deus não te livra de passar por isso, mas te livra disso, no problema. Nós não estamos isentos, nem estamos livres de provações, de doenças, nem de atentados, mas nós temos um Deus fiel que nos livra no atentado, no acidente, na enfermidade. Então, Deus permite para manifestar o poder dele, a glória dele, diante do caos, diante de um cenário caótico. Então, veio esses atentados, logo depois da morte do meu pai. Minha mãe se deu por satisfeita. Já chega, eu preciso me mudar daqui. E ela se mudou para essa cidade, onde ela vive até hoje, e foi onde nós crescemos. Então, nesse cenário, Karina, com muita mulher, com uma palavra de maldição proferida sobre a minha vida, que eu não seria um menino. Eu acredito muito nisso e não estou dizendo que é somente por isso. Mas tem muitos homossexuais aí que não tiveram uma palavra de maldição, não tiveram talvez um abuso, que foi o meu caso também, mas que são orientados homossexualmente. O meu caso não é uma verdade absoluta, mas ele é a minha verdade. Ele é a minha causa. E o Senhor me disse isso, que o motivo da maldição que meu pai proferiu, isso influenciou na minha sexualidade. O Senhor me disse também que crescer desorientado num ambiente sem um homem, sem alguém para eu ter uma referência como um padrão, como um homem, de como fala, de como gesticula, de como você brinca.
A criança começa a ter admiração demais pela mãe, demais pelas irmãs. E nessa primeira fase da vida, toda a psicanálise prova isso, que você pega um menino saudável, coloca ele no meio, numa casa com 6 mulheres, que eram 5 irmãs e minha mãe, sem nenhum primo, sem nenhum tio. É impossível essa criança crescer heterossexual. Avô, você não tinha nada. Tudo longe, muito longe da gente. Moravam 3, 4 horas de ônibus, né? A gente morava no interior de Colatina, uma cidade minúscula. Não tinha nem 300 habitantes. Eram fazendas bem retiradas. Então, cresci nesse ambiente, sem referência, sem pai. Muitos pais que hoje nos assistem estão presentes fisicamente, mas não estão de corpo e alma naquela paternidade, de sentar com o filho, de educar o filho, de orientar, de ser a figura que o filho vai copiar. A ciência prova isso, que a sexualidade da criança é definida pelo pai, tanto da menina como do menino. Eu não sabia disso. Por quê? A menina começa a admirar o pai e tê-lo como o primeiro namorado. Eu quero um namorado igual ao meu pai, esse príncipe. O pai é a referência de homem para a vida dela. Por isso que alguns casamentos ficam feridos, porque a menina viu o pai maltratar a mãe, viu o pai abusar da mãe, o pai ferir, o pai trair. Então isso para ela às vezes é até normal, porque é o ambiente que ela cresceu. A menina cresce admirando o pai, vai procurar um rapaz que seja próximo ao pai. Isso é ciência quem diz, não é o Caleb que está falando. Sim. Você pode pesquisar aí que você vai encontrar. E o menino cresce admirando o pai como um herói. Pô, meu pai, ele dirige caminhão, quero ser caminhoneiro. O meu pai mata boi, eu quero matar boi também. Meu pai matava, né? Então, eu cresci sem uma referência no meio de 6 mulheres.